São 50 anos dedicados ao cinema. Foi um dos fundadores do Cinema Novo e até hoje é um dos grandes campeões de bilheteria do cinema brasileiro. A nossa entrevista de hoje é com Cacá Diegues. Cacá, muito obrigada por nos receber aqui. Conta pra gente como foi a primeira vez que você esteve no cinema. O que eu me lembro, eu tinha 5 ou 6 anos de idade, eu era muito pequenininho, e fui ao cinema São Luís de Maceió, eu sou de Maceió, né? E fui com minha tia. E a gente entrou por um... Eu não sei direito, porque eu acho que a gente entrou por um lado da porta que dava na tela de cinema. E aí eu olhei aquilo e fiquei espantado, que eram uns príncipes, uns reis. Não sei que filme era, evidentemente, mas era uma cara de príncipe, de rei. E aí minha tia, com medo que eu fosse fazer alguma besteira, disse assim, não bota mão na tela não, senão ficar preso lá. E ficou no resto da vida. Essa é a lembrança mais antiga que eu tenho do cinema. Mas eu ia ao cinema desde pequenininho. Eu antes de ser um cineasta, fui e sou ainda um cinéfilo, né? Eu gosto de cinema. Se eu tivesse que escolher entre ver e fazer, eu acho que eu escolheria ver. Como é filmar hoje em comparação com 50 anos atrás? Muita coisa mudou? Eu acho que o cinema está mudando muito rapidamente todos os seus meios de produção e difusão. Você hoje não é mais como antigamente, que você fazia um filme em película, mostrava numa sala e pronto, acabou, né? Hoje você faz em HD ou em digital, como você quiser, e passa em uma porção de lugares, né? Além da sala de cinema, vai para a televisão paga, a televisão aberta, a internet, né? O VOD, né? Outro dia eu estava vendo uma coisa interessante, que a Netflix está se tornando a mais importante produtora de cinema americano. Então está mudando tudo, né? Agora, eu não sei onde vai dar, eu acho que a gente tem que navegar nessa tempestade e saber onde é que ela vai dar é impossível, nesse momento é impossível. Agora, a ideia de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, hoje em dia é impossível, né? Não, é possível também, tem muito garoto aí trabalhando assim e faz muito bem. Outro dia eu vi um filme todo feito em iPhone, eu achei maravilhoso o filme, sabe? O filme é feito com... o que o filme mostra é aquilo que o iPhone está vendo, entendeu? E é um filme extraordinário, muito interessante. Não, eu acho que tem... O cinema pode ser feito de várias maneiras, não tem regra para fazer cinema, entendeu? Eu acho que todos os modos de fazer cinema são válidos e bons. O importante é o filme ser bom, né? Coisa que não é muito constante, não. O senhor que foi um dos fundadores do Cinema Novo, qual o legado que o Cinema Novo deixou? O Cinema Novo é um fenômeno de uma época, né? É uma coisa que aconteceu num determinado momento. Eu acho que o Cinema Novo é a chegada do modernismo do cinema, sabe? Aquela tradição do modernismo de uma nova linguagem, a volta à realidade brasileira, a tentativa de formar no cinema uma cultura brasileira, uma cultura popular brasileira. Tudo isso que foi característico do Cinema Novo. Isso é de uma época, né? Essa época passou. Mas eu acho que o que ficou do Cinema Novo mesmo foi esse interesse de fazer bons filmes sobre o Brasil. Pense bem no seguinte, em 1960, quando praticamente nós todos começamos, não havia uma imagem do Brasil, né? Você não tinha televisão, a televisão era muito fraca, né? Você passava na maior parte do tempo em programas estrangeiros, e o cinema muito menos, o cinema era chanchada e pronto, né? Então acho que o Cinema Novo criou, pelo menos inventou uma imagem para o Brasil. Eu às vezes fico em dúvida se nós inventamos um cinema para o país ou um país no cinema, entendeu? E isso ficou, acho que tem vários filmes aí. Eu sou pretensioso nesse sentido, sou até meio arrogante, mas acho que não tem um filme feito hoje que não deva pelo menos um frame a Nelson Pereira dos Santos, entendeu? Agora, isso aí não significa que o Cinema Novo está aí. Não, isso é uma época, o Cinema Novo é uma época, acabou, acabou. O senhor escreveu uma autobiografia onde conta que era muito confundido com Glauber Rocha. Era uma semelhança física ou por conta dos trabalhos também? Era mesmo fisicamente, a gente se parecia, né? Tem até um episódio engraçado, eu estava montando um dos meus filmes ali em Botafogo, e a gente, em geral, almoçava num, como é que chama? Aurora, um restaurante que tem ali no limite de Humaitá com Botafogo. Então eu estava lá, almoçando, quando apareceram 2 meninas com cara de universitária, que, de toda evidência, eu vi logo que tinham me confundido com o Glauber, né? Começaram a falar de Deus e Diabo, Terra em Trânsito, eu estava ouvindo aquilo com ar de modéstia. Aí, na primeira oportunidade que elas deram, eu disse, olha, muito obrigado, mas eu queria mesmo era ter feito Chica da Silva. Elas caíram na gargalhada porque perceberam que era um engano, né? Você sente saudade dessa época? Muita, muita.
Eu sinto saudade do meu corpo nessa época, entendeu? Porque ser jovem é uma coisa muito boa, muito importante. Eu troco com a maior facilidade a minha maturidade pelo corpo jovem. Se quiserem, pode me oferecer essa troca que eu topo. No exílio, qual foi o momento mais marcante? O exílio é uma coisa horrorosa, né? Por mais que você goste do lugar onde você está, porque o exílio não é o lugar onde você está, é o lugar onde você não pode ir, né? E o fato de eu não estar no Brasil me fazia muito mal. Então não tem momento nenhum agradável, não. Mas é claro que foi importante, porque eu conheci pessoas, eu vivi um pedaço na Itália, depois fui para a França. Em Paris eu conheci muita gente, muitos cineastas, muita gente. De qualquer maneira eu aproveitei, mas não tem nenhum prazer, não. O senhor que viveu esse período da ditadura, como é que o senhor vê algumas pessoas pedindo a volta do regime militar? Isso é imbecilidade, né? Uma imbecilidade é uma psicopatia, eu acho. Quer dizer, você não pode... A maioria dessas pessoas não viveram a ditadura, né? Porque eram jovens ou muito jovens, enfim. Mas mesmo não tendo vivido a ditadura, você pedir a volta daquilo é uma psicopatia, é uma doença. O cara tem que ser internado, cuidado direitinho para ele ficar bom. Como surgiu a expressão patrulha ideológica e quais e onde estão as patrulhas ideológicas atuais? Essa coisa, no fundo, foi uma brincadeira. Eu não sou um cientista político, eu nunca tive intenção de inventar uma teoria política qualquer. Foi uma entrevista que eu estava dando no jornal Estado de São Paulo e, de repente, surgiu essa ideia. Eu falei, por quê? Porque aquela era uma época, a ditadura já estava acabando. E é uma coisa que a gente dizia sempre uns aos outros, eu, Glauber, Joaquim, a gente sempre dizia assim, a porta foi entreaberta, vamos enfiar o pé para a porta abrir mais, entendeu? E havia sempre os patrulheiros, quer dizer, as pessoas que vêm sempre dizer que você está andando depressa demais, né? E aí eu falei isso, as patrulhas ideológicas. Eu acho que hoje isso não existe mais. O que existe hoje mesmo é a segregação ideológica, né? O ódio que está nas ruas aí, uns pelos outros, e a intolerância que existe em relação a quem não pensa como você, né? Isso é que é grave, muito grave. As pessoas substituíram a luta política pelo exercício do ódio. Isso me faz muito mal. Isso eu nunca vi na minha vida antes. O que você acha do atual sistema de financiamento do cinema brasileiro? É difícil você criticar um sistema que é hoje dominante no mundo inteiro. Porque mesmo nos Estados Unidos, que é o país do liberalismo, né, onde tudo pode ser ali, mesmo lá depende muito do Estado também, entendeu? Quer dizer, o cinema é uma economia que não existe sem essa participação do Estado. É impossível você ter. Agora, o que o Estado tem que fazer é ter que tomar cuidado para poder financiar e ajudar todas as tendências do cinema brasileiro. A grande vantagem é que o cinema brasileiro hoje não é mais um gênero. Antigamente, você abriu o roteiro de um jornal, estava lá escrito aventura, comédia, romance, nacional. Hoje não é mais. Hoje o cinema brasileiro tem toda uma grande diversidade. Ele não é mais um gênero, é uma cinematografia nacional com todos os gêneros possíveis lá dentro, né? E eu acho que as pessoas que são responsáveis pela produção de cinema no Brasil devem ter um comportamento que eu diria que é um respeito pelo gosto popular, respeitar o que o público quer ver, mas ao mesmo tempo estimular aqueles que querem mudar o gosto do público, entendeu? Isso aí é que seria a coisa mais democrática. E acho que mais cedo ou mais tarde vai acabar acontecendo, como está acontecendo já. Eu acho que existe uma grande diferença entre os anos 60, 70, 80 do cinema brasileiro e o que está acontecendo hoje. Hoje você não só, como eu disse antes, é uma cinematografia nacional, como também você está tendo diferentes formas de financiamento. Não existe só essa do Estado, existem outras também, que muita gente está usando. Não existem dois filmes iguais. O cinema é a única indústria de protótipos. Cada filme é um protótipo, não tem nada a ver com o outro, tanto na sua forma artística, estilística, etc., quanto na forma de produção. Por que você decidiu fazer seu último filme em Portugal? Um motivo muito simples. O filme é baseado no poema do Jorge de Lima, O Grande Circo Místico, e se passa durante um século, de 1910 a 2010. E no Brasil é proibido animal em circo, né? Não pode ter de jeito nenhum. É uma burrice, mas, enfim, proibido. E eu precisava, porque eu não posso fazer um circo de 1910 sem animais, seria uma burrice total. Então eu comecei a procurar um lugar onde tivesse circo que eu pudesse filmar. Fui ao Uruguai, fui a Peru, procurei mesmo. E de repente achei o melhor lugar, que era Portugal, que não só é barato filmar lá, como também a minha língua é mais fácil de me comunicar. E eu vi um circo maravilhoso que logo nós contratamos logo.
Mas uma vez procurando o circo, eu ia fazer o circo lá e o resto aqui. Uma vez eu procurando o circo, me dei conta, me ocorreu subitamente, que Lisboa é o Rio de Janeiro de 1910. Você passa por uma daquelas ruas que eu filmei lá em Lisboa, você jura que você está na Avenida Central, na Rua do Mercado, na Riachuelo, sei lá. E aí resolvi fazer tudo lá. Como você analisa esse atual boom das comédias no cinema brasileiro? Sempre foi assim. Eu acho que a gente não pode, mais uma vez eu digo isso, é preciso respeitar o gosto do público. O público gosta, isso é uma tradição da cultura popular brasileira. Dos teatros, dos cabarés do final do século XIX, ao teatro de revista do século XX, passando pela chanchada, na segunda metade do século XX, pela televisão. O público gosta, o que você vai fazer? Vai proibir o público, botar o exército na porta do cinema, não pode ver o Leandro Hassum? Não tem sentido. Agora, o que você tem que fazer, e isso eu defendo ardorosamente, é não deixar que só isso seja o cinema brasileiro. E isso está acontecendo. Tem grandes filmes sendo feitos que não são chanchadas, nem são filmes comédias, pura e simples, né? O público quer ver aquele e não esse, paciência. Agora vamos estimular aqueles que querem mudar o gosto do público, né? Mas não proibir o público de ver o que ele gosta de ver. O que eu posso fazer? Como o senhor analisa a distribuição no cinema brasileiro? Porque muitos filmes ficam restritos a festivais e alguns acabam nem chegando às telas, ao circuito comercial. Hoje a sala de cinema é apenas uma vitrine, onde você vai mostrar o seu filme para vender as outros meios de difusão. Quanto mais difícil esse filme for para o público, mais a sala é uma vitrine. Porque um blockbuster, um filme, sei lá, um Harry Potter, um Vorazes e não sei o quê, esses filmes todos se pagam nos cinemas e dão fortunas. Embora também continue a dar na televisão, nos bonecos que eles vendem, nos chamados ancilares. O filme brasileiro que se paga no cinema é muito raro, é muito pouco. E isso acontece no mundo todo, que você hoje tem 3 tipos de cinema no mundo todo. Você tem o blockbuster, que em geral é americano, né, que domina o mercado. Para você ter um exemplo do que eu estou dizendo, na China, eu estou falando da China, não estou falando do mundo ocidental, não. Na China, você só pode importar um determinado número de filmes por ano. Então, os americanos têm direito a 20 filmes por ano. Tinha, eu acho até que já aumentou isso, mas tinha direito a 20 filmes por ano. Esses 20 filmes americanos que eram importados por ano produziam 70% da renda do cinema naquele país. O cinema americano descobriu uma forma fantástica, ele uniu todos os mitos da cultura ocidental e juntou numa coisa só. E os mitos da cultura ocidental desde a Grécia. O herói, o vilão, a mulher que a gente ama, a mulher que a gente não ama, a guerra, a disputa. Enfim, são mitos universais que a cultura ocidental consagrou. É isso que faz o sucesso do cinema americano, não é só dinheiro. E aí você tem numa outra ponta, no outro extremo do cinema cinema de autor eu não gosto, porque o Ridley Scott faz cinema de autor, o Cameron faz cinema de autor, mas eu estou dizendo um cinema experimental. Esse cinema tem uma alternativa, que são os festivais. E através desses festivais, de uma maneira às vezes até poderosa, eles chegam ao público de outros países. Então são filmes que viajam. No meio disso, tem os filmes que são a concorrência do blockbuster, a concorrência local, os filmes domésticos, os blockbusters locais, que não viajam. Você vê quanto filme aí francês que faz um sucesso, 15 milhões de espectadores na França, sai da França e ninguém vê. Para competir com esses blockbusters, esse segundo cinema, vamos dizer, esse cinema do meio, inventou fórmulas domésticas. O sucesso da televisão, a piada que saiu no jornal, o assunto, a corrupção na Petrobras, ou sei lá, né, o que estiver acontecendo. E esses filmes não viajam. Então isso não é no Brasil, não, isso é no mundo todo está assim. No mundo inteiro está assim. Entendeu? Eu acho que isso vai mudar. Por que vai mudar? Porque os meios de difusão estão se multiplicando. E na medida em que eles se multiplica a possibilidade de você ver outras coisas. O próprio cinema americano vem se transformando. Muitos cineastas estão migrando para as televisões por demanda. O senhor acha que essa é uma tendência que também vai acontecer no Brasil? Já está acontecendo. Hoje a televisão brasileira hoje é uma parceira do cinema. Através daquela lei que eu não me lembro o nome, mas que permite a produção de filmes, ou seriados, ou séries, enfim, de produtos, né, de audiovisual nas televisões pagas, né? Obriga, né? Produção independente. Isso aí já criou um universo de produção cinematográfica audiovisual no Brasil que não existia antes. Você não vai fechar os olhos para isso aí existe, está se desenvolvendo. Não vou dizer que é bacana, que tudo é maravilhoso, não.
Mas é aí que está se treinando o futuro do cinema no Brasil, o futuro do audiovisual no Brasil. Qual o momento ali do filme que você mais curte, mais gosta de fazer? Eu gosto de tudo de cinema. Desde a primeira cena do que você escreve no roteiro, até entregar o filme pronto, passando pelo banqueiro que te prestou dinheiro, pela filmagem que foi uma loucura. Eu sempre fui um cinéfilo, só resolvi fazer cinema quando eu tinha 17, 18 anos, que eu encontrei outros rapazes da minha idade que tinham o mesmo sonho, que depois foi o cinema novo. Aí eu digo, eles querem, então também vou querer. E aí a gente descobre que como o sonho é comum, a possibilidade de fazer também pode ser comum, entendeu? E foi assim que eu fui fazer cinema. Mas, na verdade, para mim, eu sei tudo que eu sei na minha vida, eu comecei a aprender no cinema, vendo um filme, né? Depois eu fui para os livros, para o meu pai, para os professores, mas realmente quem formou a minha vida foi o cinema. Cineasta, é uma carreira que tem aposentadoria? O senhor pretende se aposentar? Não, eu não posso me aposentar. Eu não tenho quem pague a minha aposentadoria. Não, não tenho. Porque cineasta não tem aposentadoria, não tem quem pague a aposentadoria de cineasta. Agora, eu não faço questão de aposentadoria, não. Eu quero morrer num set de filmagem. Tomara que isso não aconteça já, mas que demore a acontecer. Mas eu não quero parar, não. Obrigada, Cacá. Obrigado a você. Vida longa e muito sucesso. Obrigado.